O outro aparelho, não sei porque bugou, vai nesse mesmo. Não é de se surpreender, portanto, que sob esse céu tenham nascido as três religiões, e que sob esse céu as três religiões brilham para iluminar a espécie humana, para que possa expressar as tribulações e as esperanças da humanidade, podendo determinar com a sua esperança o caminho para o futuro. Um pequeno número de árabes palestinos que não foram arrancados pelos sionistas em 1948 são refugiados no momento em sua própria terra natal. A lei israelense os trata como cidadãos de segunda classe e até mesmo como cidadãos de terceira classe, uma vez que os judeus orientais são cidadãos de segunda classe e têm sido sujeitos a todo tipo de discriminação racial e terrorismo. Após o confisco das suas terras e propriedades, eles foram vítimas de massacres sangrentos, tais como o de Kfar Qasim, foram expulsos de seus vilarejos e o seu negado de direito a retornar, como o caso dos habitantes de Rait. E de Cafarberim. Por 26 anos a nossa população vive sob a lei marcial e tem sido negada a liberdade de ir e vir, sem permissão prévia do governo militar israelense. Em paralelo, vive-se um momento em que uma lei israelense foi promulgada, concedendo cidadania a qualquer judeu em qualquer parte que queira migrar para nossa terra natal. Além do mais, outra lei israelense estipulava que os palestinos que não estivessem presentes em seus vilarejos ou em seus vilarejos ou cidades no momento da ocupação não teriam direito à cidadania israelense. O registro das autoridades israelenses está repleto de atos de terror perpetuando sobre o nosso povo que continuou sob ocupação no Sinai e nas colinas de Golã. O bombardeio criminoso da escola Bar al-Bakar e da fábrica Abu Zabar são apenas dois atos terroristas inesquecíveis. A total destruição da cidade síria de Quneitra é ainda outra instância tangível do terrorismo sistemático. Se um registro do terrorismo sionista no sul do Líbano fosse documentado, a enormidade de seus atos iria chocar mesmo os mais endurecidos. Pirataria, bombardeios, táticas de terra arrasada, destruição de centenas de lares, despejos de civis e o sequestro de cidadãos libaneses. Isso constituiu claramente uma violação da soberania libanesa e a sua preparação para o desvio das águas do rio Litani. É necessário que a Assembleia se lembre das inúmeras resoluções adotadas por ela condenando as agressões israelenses cometidas contra os nossos povos árabes. As violações israelenses de direitos humanos e dos artigos de Convenção de Genebra, bem como as resoluções restritivas às anexações da cidade de Jerusalém e a restauração à sua condição original. A única descrição para esses atos é de que são atos de barbarismo e terrorismo, e ainda assim os sionistas, os racistas, os sionistas colonialistas têm a ousadia de descrever a luta armada justa do nosso povo como terror. Poderia haver distorção mais flagrante da verdade do que essa? Pedimos
àqueles que usurpam, pedimos àqueles que usurpam a nossa terra, que estão cometendo atos criminosos de terrorismo contra o nosso povo, estão praticando discriminação racial mais extensivamente do que os racistas da África do Sul. Nós pedimos a eles que recordem a resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas, que exigia que o governo sul-africano fosse suspenso por um ano das Nações Unidas. Tal é o destino inevitável de todo país racista que adota a lei da selva. Usurpa a terra natal de outros, persiste na opressão. Nos últimos 30 anos, o nosso povo tem tido que lutar contra a ocupação britânica e a invasão sionista, as quais tinham uma intenção, isto é, usurpar a nossa terra. 6 grandes revoltas e dezenas de levantes populares foram encenados para frustrar essas tentativas para que a nossa terra natal continue nossa. Mais de 30 mutilados, equivalente a mais de 30 mil, equivalente a 6 milhões de estadunidenses, dos termos comparativos, morreram nesse processo. Quando a maioria do povo palestino foi arranhada da sua terra natal em 1948, a luta palestina pela autodeterminação continuou sob as mais difíceis condições. Nós tentamos todos os meios possíveis para continuar a nossa política, todas as condições para continuar a nossa política, para a nossa luta política para obter os nossos direitos nacionais, mas foi tudo inútil. Nesse ínterim tivemos que lutar pela pura existência. Mesmo no exílio, nos educamos as nossas crianças. Isso foi tudo parte da tentativa de sobrevivência. O povo palestino produziu milhares de médicos, advogados, professores e cientistas que participam ativamente no desenvolvimento dos países árabes na fronteira da terra que lhes foi usurpada. Eles usam a sua renda para assistir aos jovens e idosos entre aqueles que se mantiveram em campos de refugiados. Eles educaram as suas irmãs e irmãos jovens, apoiaram seus pais e cuidaram de seus filhos. Todo esse tempo os palestinos sonhavam em retornar. Nem a fidelidade dos palestinos à Palestina, nem a sua determinação em retornar diminuíram. Nada pode persuadi-los a abandonar a sua identidade palestina ou a deixar a sua terra natal. A passagem do tempo não os fez esquecer, como alguns esperavam. Quando o povo perdeu a fé na comunidade internacional, que persistia em ignorar os seus direitos, e quando se tornou óbvio que os palestinos não iriam recuperar 1 milímetro sequer da Palestina através exclusivamente de meios políticos, o nosso povo não teve escolha senão recorrer à luta armada. Nessa luta se derramou os seus recursos materiais e humanos. Nós enfrentamos bravamente os atos mais vis do terrorismo de Israel, que eram dirigidos para desviar a nossa luta e detê-la. Nos últimos anos de nossa luta, milhares de mártires e feridos, mutilados, aprisionados, foram oferecidos em sacrifício, tudo no esforço de resistir à iminente ameaça de eliminação, para recuperar o nosso direito à autodeterminação e o nosso indiscutível direito de retornar à nossa terra natal. Com a maior dignidade e o mais admirável espírito revolucionário, nosso povo palestino não perdeu seu espírito nas prisões israelenses e nem nos campos de concentração ou nos campos de refugiados. Quando confrontados com todo tipo de assédio e intimidação,
luta pela existência absoluta e contínua a empenhar-se em preservar o caráter árabe de sua terra natal. Assim, resiste a opressões, à tirania e ao terrorismo em suas formas mais horrendas. É através da nossa luta popular armada que nossa liderança política e as nossas instituições nacionais finalmente cristalizaram um movimento para a libertação nacional abrangendo todas as facções palestinas, organizações e capacidades materializadas na organização para a libertação da Palestina. Através da militância do movimento para a libertação nacional, a luta do nosso povo amadureceu e cresceu o suficiente para acomodar a luta política e social além da luta armada. A Organização para a Libertação da Palestina foi um fator importante na criação de um novo indivíduo palestino, qualificado para construir o futuro da nossa Palestina e não satisfeito meramente em mobilizar palestinos para os desafios do presente. A Organização para a Libertação da Palestina pode se orgulhar em ter um grande número de atividades culturais e educação, mesmo quando se encontrou engajada na luta armada, e um momento quando enfrentou crescentes e ferozes ataques do terrorismo sionista. Nós estabelecemos institutos para pesquisa científica, desenvolvimento agrícola e previdência social, bem como centros para a revitalização da nossa herança cultural e a preservação do nosso folclore. Muitos poetas palestinos, especialmente artistas e escritores, enriqueceram a cultura árabe e a cultura mundial em geral. Os seus trabalhos profundamente humanos têm ganhado a admiração de todos aqueles que familiaridade com eles. Em contraste, nosso inimigo tem sistematicamente destruído a nossa cultura, disseminando ideologias racistas e imperialistas, em resumo, tudo que impede o progresso de justiça e paz. A Organização para a Libertação da Palestina adquiriu a sua legitimidade devido ao sacrifício inerte do seu papel pioneiro e devido à sua dedicada liderança da luta. Recebeu também essa legitimidade das massas palestinas que, em harmonia com ela, escolheu liderar a luta segundo as suas diretivas. A Organização para a Libertação da Palestina também ganhou sua legitimação representando cada facção, sindicato ou grupo, bem como para talento palestino, talento no Conselho Nacional, nas instituições para o povo. Essa legitimidade foi fortalecida pelo apoio de toda a nação árabe e foi consagrada durante a última conferência da Cúpula Árabe, que reiterava o direito da Organização para a Libertação da Palestina em sua capacidade como única representante do povo palestino a estabelecer um Estado nacional independente em todo o território palestino liberado. Além disso, a legitimidade foi identificada como resultado do apoio fraternal de movimentos e por nações amigas que compartilham as mesmas ideias e que ficaram ao nosso lado, nos apoiando e auxiliando em nossa luta para garantir os nossos direitos nacionais. Aqui devo também calorosamente garantir a nossa gratidão dos lutadores revolucionários e do nosso povo aos países não alinhados, aos países islâmicos, aos países socialistas africanos, países europeus, amigos bens como amigos da Ásia, África, América Latina. A Organização para a Libertação da Palestina representa
legítima e unicamente o povo palestino. Por isso, a Organização para a Libertação da Palestina expressa os desejos e esperanças de seu povo. Também por isso, traz esses desejos e esperanças diante de todos, exportando para que não se esquivem do momento histórico de responsabilidade de nossa causa justa. Por muitos anos, o nosso povo tem sido exposto à devastação da guerra, destruição e dispersão. Pagou com sangue de seus filhos e o que não pode nunca ser compensado. Sofreu o peso da ocupação, dispersão, despejo e terror, a mais interruptamente que nenhum outro povo. E mesmo assim, tudo isso não tornou o nosso povo mais retaliador e vingativo, nem nos levou a recorrer a racismo contra os nossos inimigos, nem perdermos o verdadeiro método de distinguir um amigo de um inimigo, pois deploramos os crimes cometidos contra os judeus. E também deploramos toda a discriminação real sofrida por eles devido à sua fé. Sou um rebelde e a minha liberdade é a minha causa. Sou um rebelde e a minha liberdade é a minha causa. Bem sei que muitos dos presentes aqui hoje se erguem na mesma posição de resistência que ocupo hoje e de onde devo lutar. Um dia vocês tiveram que converter sonhos em realidade em sua luta. Portanto, agora vocês devem compartilhar o meu sonho. Penso que é exatamente por isso que eu posso pedir ajuda agora, para que juntos possamos tornar nosso sonho uma brilhante realidade, o nosso sonho comum, um futuro de paz na terra sagrada da Palestina. Quando a mentira se ergueu na corte militar de Israel, o revolucionário judeu Ahud Adif disse, não sou terrorista, mas acredito que o Estado democrático deveria existir nessa terra, se referindo à Palestina. Adif agora debilita-se em uma prisão sionista com seus compatriotas. Para ele e seus colegas, envio os seus melhores votos. Diante do mesmo tribunal, hoje se ergue um bravo príncipe da igreja, Bispo Capucci, levantando seus dedos para formar o mesmo sinal da vitória usado pelos nossos lutadores da liberdade. Ele disse, o que fiz para que todos os homens vivam nessa terra de paz em paz. Esse Padre magnífico irá sem dúvida compartilhar o destino implacável de Adif. A eles mandamos saudações e os nossos cumprimentos. Estão lá na prisão lá, israelense. Não é nem muçulmano. Um israelense e um padre. O padre fez isso aqui, ó. Parece que tirou os caras lá. Sei. Tem que estar vendo lá. Tem que ir lá na prisão lá, chamar o padre. Por que então eu não deveria sonhar e esperar? Não é a revolução que torna sonhos em realidade. Vamos trabalhar juntos para que o meu sonho seja realizado, para que eu possa retornar com o meu povo do exílio, lá na Palestina, para viver com os judeus que lutam pela liberdade e seus companheiros, com esse padre árabe e seus irmãos, em um Estado democrático onde cristãos, judeus e muçulmanos possam viver em justiça, fraternidade e progresso. Não é esse um sonho nobre que vale a minha luta juntamente com todos que amam a liberdade em toda parte. A dimensão mais admirável desse sonho é o fato de que é palestino.
um sonho de fora da terra, da paz, da terra do mártir, do heroísmo e da terra da história também. Vamos lembrar que os judeus da Europa e dos Estados Unidos são conhecidos por liderarem lutas pelo secularismo e a separação da igreja e o Estado. Eles também lutaram contra a discriminação religiosa. Como então eles continuam a apoiar essa nação mais fanática, discriminatória e fechada em todas as suas políticas? Na minha capacidade formal como dirigente da Organização para a Libertação da Palestina e líder da Revolução Palestina, proclamo diante de todos que quando falamos de nossas esperanças em comuns para a Palestina de amanhã, incluímos em nossa perspectiva todos os judeus vivendo hoje na Palestina que escolheram viver conosco em paz e sem discriminação. Na minha capacidade formal como líder da Organização para a Libertação da Palestina, e líder da Revolução Palestina, conclamo que os judeus a se afastarem um por um das promessas ilusórias feitas pela ideologia sionista e pela liderança israelense. Eles estão oferecendo aos judeus uma guerra interminável, perpetuamente sangrenta e uma escravidão contínua. Nós os convidamos para que emerjam de seus isolamentos, do seu isolamento moral para um território de livre escolha, muito longe dos atuais esforços de implantar nele um complexo de Massada. Nós oferecemos aos judeus a solução mais generosa que possamos viver juntos em uma estrutura de paz justa na nossa terra Palestina democrática. Na minha capacidade formal, anuncio aqui, não desejamos que nenhuma gota de sangue árabe ou judeu seja derramada. Nem nos deleitamos com a continuação das mortes que iriam terminar, uma vez que uma paz justa baseada nos direitos, esperanças e aspirações do nosso povo fossem atingidas. Hoje, eu venho portando um galho de oliva na minha mão, e uma arma dos lutadores pela liberdade. Não permitam que o galho de oliva caia da minha mão. Na minha capacidade formal e líder da Revolução Palestina, apelo a vocês a acompanharem o nosso povo em sua luta para obter o direito à autodeterminação. Esse direito está consagrado na Carta das Nações Unidas e tem sido repetidamente confirmado nas resoluções adotadas por esse augusto corpo desde a transcrição da Carta. Eu apelo a todos que auxiliem o nosso povo a retornarem à sua terra natal de um exílio involuntário imposto através da força das armas, da tirania, da opressão, para que possamos recuperar as nossas propriedades, a nossa terra, para viver dali em diante em nossa terra natal livres e soberanos, gozando todos os privilégios da nação. Somente então poderemos derramar todos os nossos recursos na corrente da civilização humana. Somente então a criatividade palestina poderá se concentrar a serviço da humanidade. Somente então a nossa Jerusalém irá iniciar o seu papel histórico como um templo de paz de todas as religiões. Apelo a todos vocês que permitam que o nosso povo estabeleça soberania nacional independente sobre a sua própria terra.
Hoje eu venho portando um galho de oliva e uma arma dos lutadores pela liberdade. Não permitam que o galho de oliva caia das minhas mãos. Não permitam que o galho de oliva caia da minha mão.